السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. ماذا يا رسول الله؟ ماذا يا سادتي أصحاب رسول الله؟ ماذا يا مشايخنا؟ دستور الشيخ عبد الله الفايز داغستاني، شيخ محمد نازي الحقاني. مدى دستور يا مولانا شيخ مهمت عديل الحقاني. دستور يا مولانا شيخ مهمت مدى يا مولانا مدى. طريقتنا الصبح والخير في الجميع. Uma parte da Sura Inshira, ela diz assim: por certo, com a dificuldade está a facilidade. Certamente, com a dificuldade está a facilidade. Isso é muito importante a gente manter sempre em mente e a gente sempre estar vivendo com Alhamdulillah. Alhamdulillah, sempre presente em nosso coração. Isso é um lema, um princípio, algo que nós devemos ter constantemente dentro da gente. Nós devemos deixar com que o nosso coração ele se mantenha sempre nessa vibração e com esse zikr, com essa lembrança de Allah Azza wa Jalla. Que a gente esteja constantemente agradecendo por tudo que acontece em nossas vidas. Muitas vezes acontecem alguns infortúnios na nossa vida e a gente fica questionando. O nosso ego questiona, na verdade, né? Porque a nossa essência, o nosso eu real, esse está plenamente entregue a Allah e sabe que aquilo está acontecendo porque é a vontade de Allah. Então, não questiona, aceita, agradece, porque Allah sempre manda pra gente aquilo que a gente precisa, aquilo que é melhor pra gente. Qualquer coisa que aconteça em nossa vida, desde a menor até a maior, seja ela uma coisa que nós, com o nosso ego, julgamos boa ou ruim. A vida aqui na Terra, ela é um teste, né? A gente vai passar por inúmeras provações e, como diria o ditado, antes da bonança sempre vem a tempestade. E assim é a vida. A gente passa por muitas coisas e depois temos momentos muito bons, excelentes, em que tudo dá certo, as coisas acontecem como a gente previa, mas, como a gente bem sabe, esse mundo é incerto. Somente Allah é certo e constante. A inconstância desse mundo, muitas vezes ela é demonstrada para nós justamente com esses infortúnios, essas coisas que a gente não gostaria que acontecessem e acontecem, e que saíram completamente fora do nosso planejado, e que apesar da gente tentar ter o controle das coisas, a gente não consegue, as coisas não saem como a gente gostaria. E assim, quando acontecer, Alhamdulillah. Alhamdulillah, porque essa é a vontade de Allah. Quem poderia imaginar, né, que em 2019, por exemplo, nós teríamos um vírus que ia trancar as pessoas em casa, né? E que mudaria completamente a nossa forma de viver, a nossa forma de conviver, que ia nos colocar mais vários empecilhos e infortúnios na vida, remarcação de tantos compromissos, desde os pequenos, né, até os maiores, quantas pessoas que tinham eventos, comemorações, casamentos e não puderam fazer, né? Por quê? Né? Não importa. A gente tem que aceitar, porque essa é a vontade de Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Se eu vou ter que casar depois, Alhamdulillah. Com certeza essa é a vontade de Allah. O meu momento de casar e fazer essa comemoração pode ser depois. Assim como algumas pessoas deram o seu jeito de casar da mesma forma e não deixaram de se unir e somente não fizeram a comemoração, né? E alguns, talvez nesse meio tempo, desistiram da ideia de casar e, quem sabe,
isso não foi a maior bênção que Allah possa ter enviado para essa pessoa, né? Porque a gente não sabe, um casamento poderia virar um casamento tóxico, né? E assim são as coisas na nossa vida, né? As coisas acontecem, a gente tem a tendência, né? O nosso ego, né? A ficar chateado, a não gostar. Pô, por que isso aconteceu assim? Começar a se questionar e julgar, né? E julgar. E não se sentir merecedor do que está acontecendo. Mas muitas vezes, na verdade não é muitas vezes, né? Sempre as coisas são positivas, por piores que pareçam, né? Pode ser uma lição que nós estamos aprendendo, pode ser um livramento mesmo que ela está nos enviando muitas vezes. Quando eu vou sair de viagem, o meu carro não funciona. Bom, pode ser que você saísse de viagem e acontecesse um acidente. Pode ser alguma coisa na sua casa que para de funcionar. Bom, pode ser que parou de funcionar porque justamente ia dar um curto e ia pegar fogo, né? Por que não? Existem tantas coisas que podem acontecer na nossa vida, tantos potenciais desastres que Allah Azza wa Jalla não permite, que a gente só tem que agradecer e dizer Alhamdulillah. A minha televisão estragou, Alhamdulillah. Meu carro não funcionou, Alhamdulillah. E vamos arrumar, tá tudo certo, né? Allah, ele faz tudo com sua imensa sabedoria. E muitas vezes, infelizmente, o nosso ego não nos permite enxergar isso e lembrar disso, né? Por isso que é importante a gente sempre tentar ao máximo manter o zikr em nosso coração, né? E a lembrança dele, porque quando acontece algum infortúnio assim na nossa vida, fica muito mais fácil de lembrar dele e lembrar que isso vem dele, né? E motivo tem, e com certeza é pro meu bem, né? Porque ele tá no controle, né? Ele tá no comando, as coisas acontecem no tempo em que tem que acontecer, da forma como tem que acontecer, e conforme a vontade dele. E aquilo que estava destinado pra gente sempre vai chegar e Alhamdulillah. Então, para aqueles que têm alguma dificuldade na vida ou estão passando por alguma coisa, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lembre-se sempre de Allah, faça muita dua, oração, porque, como já foi falado, a impermanência desse mundo serve para tudo, né? Para as coisas que a gente considera boas e também para as que a gente considera ruim. Então vamos saber viver a vida dessa forma, lembrando que Allah realmente é a única coisa que é constante e que tudo passa, né? Tudo são momentos na vida. E aqueles que estão na facilidade, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, que a gente lembre do finalzinho de Inshira, né? Que diz, né? Então, quando estiver aliviado, continue trabalhando e esforça-te para agradar o teu Senhor. Então, Alhamdulillah, estou num momento bom da minha vida, então está ótimo, vou, né, me dedicar mais ainda a Allah e a ser um bom servo para Ele. Alhamdulillah. E assim a gente vai passando por esses altos e baixos, essas ondas que vêm nas nossas vidas e que possamos, inshallah, estar sempre juntos, em congregação, fazendo oração, zikr, para que tenhamos todos cada vez mais força e poder espiritual necessários para vencer a batalha com o nosso ego e para estar em constante zikr, em constante lembrança de Allah. Alhamdulillah. Inshallah que possamos todos caminhar esse caminho e nos aproximarmos cada vez mais de Allah. Alhamdulillah, que cada passo que a gente dá, ele dá infinitos mais do que a gente em nossa direção. Alhamdulillah. Inshallah que Allah abençoe muito a vida de todos nós. Amin, Alehi, Tawfiq, El-Fatiha.